Ô, gente, se você, como eu, entende que o combate ao crime organizado tem que ser uma prioridade de qualquer governo, você tem que entender essa lei antifacção que, na verdade, favorece o crime organizado. E eu vou trazer aqui várias reportagens para explicar isso para vocês, inclusive trazendo um detalhe de que um promotor jurado de morte pelo PCC, sim, jurado de morte por uma facção criminosa, ele está detonando esse projeto de lei. Está dizendo claramente, né, aqui, ó, jurado de morte, promotor e tal, ó. Ele diz que o projeto de Derrite tem um risco gigantesco. Quem é Guilherme Derrite? Guilherme Derrite é ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, licenciado, deputado, né? Aliado do Tarcísio de Freitas, que apresentou esse projeto e que retira poderes da Polícia Federal. Agora, por que eles não querem que a Polícia Federal tenha poderes para investigar o crime organizado? Será que é porque teve uma operação da Polícia Federal contra o crime organizado que conseguiu muita repercussão, né? E eles não querem que a população tenha clareza de que a Polícia Federal, sob a liderança do governo Lula, está realizando operações importantes no combate ao crime organizado? Parece que eles querem prejudicar o combate ao crime organizado para ter os louros, não é? Político, o capital político para se reeleger. Esse pessoal é capaz de fazer isso. É capaz de fazer isso. É capaz de fazer isso. Aqui, ó. PL antifacção. Ah, detalhe. Foi muito criticada e o Derrite alterou o trecho que retirava poderes da PF, mas o texto continua ruim, diz o governo Lula. Hugo Motto intermediou uma reunião entre o secretário licenciado de Segurança Pública de São Paulo e diretor da Polícia Federal para debater alterações no relatório, né? O bolsonarista Guilherme Derrite, deputado federal e secretário licenciado de Segurança Pública, né? Após forte repercussão negativa, apresentou uma nova versão. Já recuou. Já deu um pouco para trás, mas o texto continua ruim. O texto continua ruim. Mas esse projeto de lei antifacção, ele tem uma outra coisa. Ele quer desviar a atenção da PEC da segurança pública, que unifica e vai numa direção oposta. Enquanto a PEC da segurança pública, empurrada pelo governo Lula, é um projeto de emenda constitucional que cria uma unificação das diferentes polícias para combater o crime organizado, essa PL, esse projeto de lei, vai na direção oposta. Em vez de unificar, cria obrigações específicas. E o texto original retirava poderes muito grandes da Polícia Federal. Isso foi detonado aqui, ó. Derrite a blindagem ao PCC. PL de facção é arma de Tarcísio e Mota para tirar a PF do caminho. Hugo Mota e Tarcísio de Freitas entraram em cena com um movimento que, na prática, enfraquece o combate ao crime organizado. Dito de outra forma, esse projeto de lei fortaleceria o crime organizado. A dupla articulou a escolha de Guilherme Derrite, né, e Derrite, alinhado ao bolsonarismo, apresentou um substituto que retira poder da Polícia Federal justamente nas investigações que mais ameaçam facções como o PCC, incluindo apurações que revelam conexões financeiras entre a Faria Lima e o crime organizado. E que operação foi essa? Foi essa aqui, ó. Como o PCC usa a Faria Lima para lucrar bilhões, segundo investigações da Receita e da Polícia Federal. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Você precisa compartilhar esse vídeo. A Polícia Federal descobriu um esquema bilionário que conecta o mercado financeiro ao crime organizado. Essa operação, muito mais importante do que o que aconteceu no Rio de Janeiro, aliás, o que aconteceu no Rio de Janeiro precisa ser investigado, né? Porque existem fortes suspeitas ali de utilização da operação para fins políticos. Isso precisa ser muito bem esclarecido, né? Porque é muito suspeito que o Cláudio Castro esteja prestes a ser cassado e faz uma operação, né, o governo dele, que eleva a popularidade dele no Rio de Janeiro e
dá a ele a possibilidade de usar uma narrativa de que ele está sendo caçado porque combate o crime organizado, quando, se ele for caçado, vai ser por uma coisa que ele fez em 2022, que não tem nada a ver com combate ao crime, que tem a ver com abuso de poder econômico e o abuso do Estado, do uso do Estado para uma eleição. Enfim. E é muito suspeito, para dizer o mínimo, não é? O timing da operação lá no Rio de Janeiro. Mas o que eles não querem que as pessoas vejam é que operações como essa são poderosas. Essa aqui, ó, que descobriu a conexão entre a Faria Lima e o PCC, está prendendo e recuperando uma quantidade absurda de dinheiro, bilhões de reais. Eles não querem. E eu tenho uma suspeita de que essa PL tirava os poderes da Polícia Federal, em parte, não só para blindar o crime organizado, mas em parte para dar esses poderes mais às polícias estaduais, para que quando acontecesse qualquer resultado de operação, eles pudessem se posar como os que combatem o crime organizado e tentar enfraquecer o papel da Polícia Federal nesse combate. Isso é estratégia política. Fundamentalmente política. Aqui tem uma reportagem de quem é Lincoln Gakika, promotor jurado pelo PCC e alvo de um plano de execução. Aqui, ó. Lincoln Gakika diz que texto pode excluir a Polícia Federal e o Ministério Público das investigações contra facções criminosas. O promotor, um dos principais alvos do PCC e sob ameaça constante, fez um duro alerta. Alerta é a palavra da reportagem aqui, da Agência do Povo. Eu acho que ele fez uma dura crítica, né, sobre o substitutivo apresentado pelo deputado federal Guilherme Derrite ao projeto conhecido como Lei Antifacção. Gaica afirmou que a proposta apresenta um risco gigantesco para o modelo atual de combate ao crime organizado, pois pode retirar da Polícia Federal e do Ministério Público o poder de investigar facções, informa o Diário do Centro do Mundo. Gente, isso aqui é muito grave. Isso aqui é muito, muito grave. A repercussão foi muito negativa, e por motivos óbvios, mas levanta várias questões. Por quê? Né? Por que fizeram isso? Eu acredito que tem motivos políticos. Me parece uma coisa de jogada política. Segundo o promotor, o texto não mencionou o Ministério Público, o que abre margem para interpretações que poderiam restringir a atuação da PF. É pelo texto a exclusão da PF para atuar em investigação de qualquer caso de facção criminosa. Uma coisa absurda. E ninguém tem mais autoridade do que ele para falar sobre esse assunto. Porque ele é um promotor que está sendo ameaçado constantemente pelo PCC. Muito interessante isso, né? Muito interessante isso. Isso mostra o seguinte: não há nenhum interesse na direita nem na extrema-direita de combater os líderes do crime organizado, nem de combater os esquemas, os mega esquemas. Há interesse em conseguir capital político usando do combate ao crime organizado, de operações desastradas como aquela do Rio de Janeiro. Desastrado, inclusive, é um termo, digamos assim, de eufemismo. Porque aquilo dali tem grandes... Primeiro que morreram 4 policiais. Segundo que podem ter morrido pessoas não envolvidas com crime organizado. Um tiroteio, é possível ter acontecido. Depois que nenhum líder do crime organizado foi preso naquela operação. Ou morto. Nenhum. E os líderes são conhecidos e não foram pegos, nem foram enfrentados. Enfrentar o crime organizado é uma prioridade, tem que ser uma prioridade do Estado brasileiro. Mas a melhor forma de fazer isso é primeiro aprovando a PEC da Segurança Pública para unificar as estratégias da polícia, as diferentes polícias, para que assim, através de uma estratégia combinada com mais inteligência, se mire o alvo sejam os líderes do crime organizado. E aí levanta aquela questão. Por que a extrema-direita parece tão preocupada em não incluir a Polícia Federal? Será que é porque não quer que Lula apareça como alguém que está enfrentando o crime organizado? Quer que as pessoas esqueçam do esquema descoberto
envolvendo o PCC e a Faria Lima? Será que porque tem muita gente na Faria Lima que colocam a grana na campanha deles? Eu não sei. Mas levanta suspeitas. Porque é importante lembrar que a Faria Lima, que os ricos desse país injetam grana na campanha dos políticos fundamentalmente de direita. E agora tem gente da Faria Lima implicada junto com o PCC. Curioso isso, né? Se você, como eu, defende que isso seja investigado e que seja descobertas as razões para isso, né? Compartilhe esse vídeo, divulgue. Vamos tentar pressionar nessa direção. Porque tem coisas que nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que um aliado de Tarcísio de Freitas empurrou um projeto de lei que retirava a Polícia Federal e que um promotor jurado de morte pelo PCC disse que isso seria um risco enorme para o combate ao crime organizado. Isso nós sabemos. E é, no mínimo, muito estranho que gente que se pinta de combatente do crime organizado tenha feito isso. E suas razões precisam ser esclarecidas. Eu sou André Teixeira Jacobina. O canal é a nova máquina do tempo e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador. Você pode também fazer o curso Como Entrar no Mestrado ou Doutorado ou divulgar para amigos, parentes e conhecidos, porque qualquer pessoa que queira fazer uma pós-graduação, você deve levar esse curso para a pessoa e tentar convencê-la a fazer, porque vai contribuir com sua formação, não é? Eu agradeço se você fizer isso. E você pode também mandar um pix para andretj@terra.com.br. Se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final, gente. Tchau, tchau.